Testamento. Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo, que ele havia deixado na cidade de Creta, para ali organizar uma igreja. E Paulo então escreve a este irmão esta carta. Capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Essa carta, como eu disse, escrita pelo apóstolo Paulo para Tito, a fim de que ele organizasse a igreja em Creta, pusesse em ordem as coisas que estavam ali acontecendo. E o texto que nós lemos fala dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Deus. Aqueles grandiosos benefícios, aquelas bênçãos inefáveis, que todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor recebem gratuitamente, recebem unicamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. E no capítulo 3, você vê Paulo completando essa ideia desta graça maravilhosa que nos alcança. No capítulo 3, no versículo 4, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Este texto realmente nos revela a grandiosidade da graça de Deus, desse favor imerecido que nós um dia recebemos. Não porque tivéssemos feito alguma coisa, não porque fôssemos capazes de agradar a Deus de alguma maneira, não porque tivéssemos uma fé que Deus um dia previu, mas Deus nos alcançou aonde nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de responder à graça, incapazes de fazer qualquer movimento em direção a Deus. Mas Deus se move em nossa direção em Jesus Cristo. Deus vem na pessoa de Jesus, e aqui ele paga o preço do nosso resgate. E aí Deus então perdoa os nossos pecados, unicamente pelo seu amor, porque ele resolveu nos perdoar, porque ele resolveu nos salvar. Nós não temos explicações para isso, porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, ou são as piores coisas, Deus escolhe para ser a sua igreja, o seu povo. Então a graça de Deus é algo maravilhoso, é algo que nós experimentamos, não é algo que nós conquistamos. Alguém
usa a expressão, né? Nós temos que conquistar esta graça. Algo que você conquista não é graça, é seu mérito, é você fez, você mereceu. A graça, pelo contrário, ela nos alcança na nossa situação de pecado, de miséria espiritual, de distância de Deus, porque Deus se move até nós. E a Bíblia toda fala dessa graça. A Bíblia toda nos expressa este grande amor com que Deus nos amou em Cristo Jesus. E a graça se manifesta então e traz salvação, e traz vida eterna, e traz regeneração, novo nascimento. E nós então nos tornamos novas criaturas, unicamente movidos por esta graça maravilhosa. E este é o Evangelho autêntico, esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho do mérito não é o Evangelho da Bíblia. O Evangelho em que as pessoas têm que fazer algo para conquistar alguma bênção de Deus, não é o Evangelho bíblico. Deus nos abençoa, independente das circunstâncias. E a maior bênção que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu, a salvação em Cristo Jesus. E as outras coisas que Ele nos dá, vêm da sua misericórdia, da sua graça, que Ele se move a nosso favor. E o apóstolo aqui vai colocando o que essa graça salvadora produz na nossa vida. Primeiro ele diz aí, no versículo 12, que essa graça nos educa. Ela trabalha em nós. Ela age na nossa vida para que nós possamos renegar, deixar a impiedade, as paixões mundanas e possamos viver nesse tempo de maneira justa, sensata, piedosa. Isso é santificação. A graça nos educa, a graça nos capacita. Até a santidade e a santificação é obra de Deus na nossa vida. É Deus quem vai nos capacitando, é o Espírito Santo que habita em nós, é que vai nos capacitando a renegar um modo de vida pecaminoso, a deixar um estilo de vida que não agrada a Deus, para passarmos a viver uma vida santa, justa, piedosa, uma vida que glorifica o nome do Senhor. A graça continua operando, ela continua trabalhando em nós. A graça de Deus, através da palavra, ela vai nos educando, vai trabalhando no nosso interior, para que assim nós possamos viver e testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Depois o apóstolo coloca aqui que essa graça produz em nós uma bendita esperança. No versículo 13, uma esperança que nos faz aguardar com ansiedade a volta de Jesus Cristo. A graça de Deus nos trabalha no nosso interior e cria em nós esta esperança. E mais do que uma esperança, cria em nós uma certeza de que o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que foi elevado aos céus diante dos olhos dos discípulos, um dia virá em poder e glória. Voltará a este mundo, não mais como Salvador, como ele veio, mas como juiz de toda a terra. Virá para julgar os vivos e os mortos. Virá para renovar toda a natureza, libertar os filhos de Deus para a gloriosa liberdade que ele nos alcançou. A graça de Deus continua operando na nossa vida. A graça de Deus que nos alcança e nos torna novas criaturas. Ela nos educa, ela trabalha dentro de nós para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. A graça cria em nós essa certeza, uma certeza que o incrédulo não pode ter e não pode compreender, de que verdadeiramente Jesus Cristo venceu a morte, de que verdadeiramente Jesus reina soberano à direita de Deus Pai, que verdadeiramente Ele voltará a esse mundo como juiz de toda a terra. E cria em nós essa bendita esperança que nos faz aguardar a manifestação da glória
de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E no versículo 14, o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus cria para Deus um povo exclusivo de Deus. A graça de Deus nos alcança individualmente, mas ela nos coloca dentro do povo de Deus, nos coloca dentro da igreja, ela nos torna um povo. A graça nos une uns aos outros e nos torna povo de Deus. E nós nos lembramos da palavra do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vejam bem, irmãos, aquilo que a graça produz em nós, que o favor imerecido de Deus produz em nós, nos torna um povo, nos torna parte de um povo que é bendito do Senhor, de um povo que é amado pelo Senhor, de um povo que tem nessa terra uma missão. Pedro diz que nós fomos feito povo para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que missão gloriosa nós temos. Somos o povo de Deus, amado pelo Senhor, remido pelo Senhor, com essa missão tão maravilhosa. E aqui no texto, no versículo 14, o apóstolo coloca, que o Senhor Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de um bom procedimento. Quando a gente encontra essa expressão na Bíblia, boas obras, pela nossa cultura, nós somos levados a pensar em algumas atitudes que nós fazemos em favor de alguém, algumas boas obras, algumas obras de caridade. Mas o sentido bíblico aqui é de um bom comportamento, de um bom procedimento. Esse povo que é chamado por Deus, ele é zeloso num bom procedimento. Boas obras aqui significam um proceder correto, uma vida de santidade diante de Deus, uma vida onde nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Então nós somos zelosos, um povo zeloso, que procura viver de fato de maneira que agrada ao Senhor. E no capítulo 8, no capítulo 3, versículo 8, ele fala assim que para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Não é solícito na prática, então, desses atos de caridade, mas sejam solícitos na prática de um bom comportamento. Aqueles que têm crido em Deus tenham um bom comportamento. Por isso, a igreja é desafiada a ter um bom comportamento diante do mundo, a testemunhar dessa graça maravilhosa que mudou o seu comportamento, que mudou a sua maneira de ser, que mudou a sua maneira de agir nesse mundo. Então somos este povo. A graça de Deus, que num dia nos alcançou, aonde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida, aleluia, nos deu vida, vida eterna, vida abundante. Ele nos alcançou numa situação desesperadora e nos fez povo dele, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo chamado para viver nesse mundo caído de maneira santa, proclamando ao mundo pelo seu comportamento que há um Deus vivo, que há um Senhor diante do qual nós vivemos e ao qual nós iremos prestar contas da nossa vida. Assim a igreja do Senhor
Esse é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, que se reúne aqui, neste lugar, e nos identificamos como a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Uma igreja que foi alcançada pela graça de Deus, que está plantada aqui neste lugar há 64 anos, desde o dia 11 de fevereiro de 1951, essa igreja foi organizada. E foi organizada por irmãos e irmãs queridos que ali estavam, que eram o povo de Deus naquele momento. E essa igreja tem, durante todos estes anos, procurado viver essa realidade, procurado viver esta verdade, procurado proclamar esta verdade de que a graça de Deus é que tem nos transformado e nos feito povo de Deus. Há 64 anos estamos aqui proclamando esta verdade, proclamando este evangelho, e o nosso mundo tem mudado, e o mundo evangélico tem mudado, mas a mensagem continua a mesma, imutável. Nós não temos o direito de pregar outro evangelho, a não ser aquele que já foi revelado na palavra de Deus. Nós não estamos pregando aqui alguma coisa que Deus vai poder fazer na sua vida, mas estamos aqui pregando aquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já fez, Ele já nos deu a redenção, Ele já mudou toda a nossa vida e fez de nós novas criaturas. E nós temos no nosso boletim, aí no cabeçalho do boletim, na primeira página, né, uma declaração daquilo que nós temos tentado ser como igreja. Uma igreja biblicamente relevante em sua própria geração, missionária, adoradora, sacerdotal, profética. O que significa isso? Dentro desse contexto da graça de Deus, dessa graça que nos alcançou e que nos mostra que nós somos inteiramente dependentes dela em qualquer circunstância da nossa vida. Nós procuramos ser uma igreja biblicamente relevante em sua própria geração. As pessoas procuram muitas vezes relevância. Ser relevante é ser alguém importante, é ser alguém necessário muitas vezes. Pode ser que o relevante seja uma pessoa indispensável. E muitas vezes as pessoas procuram isso, procuram ser destacadas, procuram glória para si mesmo. Mas quando nós colocamos aqui que queremos ser uma igreja biblicamente relevante, nós não estamos querendo ser relevante por nós mesmos, mas nós estamos querendo dizer que aqui a Bíblia tem relevância, que aqui a palavra de Deus é pregada, aqui a palavra de Deus é obedecida, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante, em tudo aquilo que ela afirma, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática e de conduta. Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer precisa ter o seu respaldo bíblico. Ser biblicamente relevante nestes dias é de extrema necessidade, porque tem muita gente sendo relevante, mas a palavra de Deus está esquecida. Mas nós queremos ser identificados como igreja, onde a palavra de Deus é lida, onde a palavra de Deus é obedecida, onde a palavra de Deus é estudada, onde nós nos aprofundamos dia a dia no conhecimento da revelação de Deus. Há tantas pessoas buscando novas revelações, há tantas pessoas andando atrás de falsos profetas, procurando novas revelações, mas nós queremos ser uma igreja que olha para a revelação de Deus, aquilo que Deus já revelou em Cristo Jesus, não apenas aquilo que alguém pode nos prometer, mas aquilo que já é realidade em Cristo Jesus. Queremos olhar para essa palavra e dela tirar o alimento para a nossa vida. Queremos olhar para essa palavra e tirar dela o sustento necessário para cada dia da nossa existência. Ser uma igreja biblicamente relevante
na sua própria geração. Nós não queremos ser uma igreja saudosista, que olha apenas para o passado. Ah, que bons tempos eram aqueles. Ou apenas uma igreja que está esperando alguma coisa no futuro. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas nós queremos entender que o nosso tempo é agora, é aqui e hoje. Que nós vivemos aqui e agora. Que nós somos importantes para Deus aqui e agora. Devemos ser gratos a Deus por aqueles que nos antecederam. Devemos ser gratos e espelhar neles o testemunho que eles deixaram para nós. Mas nós não podemos ficar amarrados a um passado glorioso. Mas nós temos a nossa própria missão. Nós temos o nosso próprio tempo. Nós temos os nossos próprios desafios desse tempo para aqui proclamar a verdade do Senhor. Por isso, esse é o desafio para essa igreja que foi alcançada pela graça maravilhosa de Deus, que continua sendo educada pela graça. Fomos constituídos um povo para, na nossa própria geração, vivermos a preciosidade do Evangelho, vivermos a verdade do Evangelho, vivermos a graça maravilhosa e proclamar isto a um mundo perdido e pecador. Queremos ser esta igreja. 64 anos de lutas, de vitórias, mas nós queremos continuar prosseguindo nesse nosso tempo, escrevendo a nossa história. Nós somos chamados hoje a escrever a história, para que as gerações futuras também possam olhar para nós e ser gratos por aquilo que nós escrevemos nestes dias, pelo nosso testemunho diante do Senhor, pela nossa fidelidade à palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse que, fez uma pergunta, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Nós precisamos encarar esse desafio de sermos aqueles que o Senhor Jesus achará firmados na sua palavra, firmados unicamente na verdade bíblica e não em qualquer outro tipo de verdade que possa aparecer nesse mundo. E a nossa declaração diz então que nós, sendo uma igreja biblicamente relevante em sua própria geração, nós queremos ser uma igreja missionária, adoradora, sacerdotal e profética. O que é isso? Entendemos o chamado de Deus. Deus não nos chamou para ficarmos presos a nós mesmos, para ficarmos olhando apenas para nós mesmos, mas Deus nos chamou para levantar os nossos olhos e vermos os campos que já estão brancos para a ceifa e irmos aos confins da terra para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para proclamar que somente em Cristo há salvação, para proclamar àqueles que vivem nas trevas espirituais que há um Deus que os amou e veio até eles na pessoa de Jesus Cristo, de um Deus que deu a sua vida para que eles tivessem vida. E se a igreja não for, se nós não proclamarmos, o que será? Vamos prestar contas a Deus da nossa negligência, da nossa indiferença, pelo clamor de um mundo que se perece sem Deus. E nós vemos as consequências disso nos nossos dias. Um mundo desarvorado, um mundo que perdeu o seu rumo, a sua direção, um mundo de loucuras e loucuras, porque a igreja, muitas vezes, não tem ido para levar esta mensagem. Queremos continuar sendo assim. Nosso boletim traz aí nomes de muitos missionários que a igreja acompanha, que a igreja ora por eles, que a igreja manda ofertas para o seu sustento, porque nós cremos que este é um chamado de Deus. E como eu disse, uma igreja que não é missionária não é igreja. Uma igreja que não vai, não é igreja, porque esse é o chamado do Senhor. E quando deixamos de ir, o Senhor nos castiga
e tem castigado a sua igreja, tem castigado o mundo ocidental, porque ao invés de irmos, eles estão vindo. Eles estão vindo. E alguém me entregou ali, antes do culto, um aviso que saiu no jornal, né? Na nossa cidade, dizendo o seguinte: expoente da mesquita islâmica de Juiz de Fora, Khaled Hamoud, recebeu da Arábia Saudita um container de livros sobre a mensagem do Islã no Alcorão e sobre Maomé. Agora o objetivo é a distribuição para que as pessoas conheçam os ensinamentos da religião muçulmana. Estão vindo, porque não estamos indo. E assim Deus fez durante toda a história do seu povo. Quando o seu povo deixou de ir, deixou de ser bênção, o povo de Israel sofreu as consequências. E a igreja tem sofrido as consequências. Estão vindo. Nós não podemos fazer isso na Arábia Saudita. O pastor Jefferson disse aqui outro dia que lançaram uma lei lá agora. Se você chegar na alfândega, entrando naquele país com a Bíblia, você será preso, como se estivesse transportando drogas. Proibido. Agora, vem para o Brasil, encontra toda a liberdade para fazer isso. Porque temos medo de ir. Às vezes temos medo de morrer lá. Mas eles vêm e nos matam aqui mesmo. Precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, para o desafio desse tempo. Precisamos continuar sendo uma igreja missionária. Você precisa se envolver com isso. Nós temos dentro da nossa igreja uma base missionária. Já citamos aqui o caso da Lídia e de Juninho, que estão ali em cima, e de outros irmãos que têm trabalhado. Juninho esteve agora numa viagem missionária, visitando os campos da AME, vendo ali a necessidade. Você precisa ser despertado. Você precisa acordar para isso. Você precisa orar por missões. Você precisa contribuir para as missões. Você precisa se envolver. Porque se nós não formos, nós estaremos desobedecendo uma das principais ordens do Senhor Jesus. Parece loucura ir. Por que enviar missionários? Mas Jesus disse: ide, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Queremos ser essa igreja missionária, irmãos. Continuar sendo essa igreja missionária, mas é preciso que você se desperte para esse desafio desses nossos dias. Diz o texto ainda, a nossa declaração, que nós queremos ser uma igreja adoradora. O que é uma igreja adoradora? Não é isso que nós fazemos aqui? Sem dúvida é isso, mas é muito mais. Uma igreja adoradora é aquela igreja que entende que o culto que nós prestamos a Deus, o culto que nós prestamos aqui é a Deus somente. Que nós não viemos aqui para receber bênção. Que nós não viemos aqui para buscar um milagre. Que nós não viemos aqui para buscar algo extraordinário. Nós viemos aqui trazidos pelo Espírito para nos curvarmos diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, obrigado pela tua salvação. E assim podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Esse é o nosso chamado, uma igreja adoradora. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que busquem o Senhor verdadeiramente. Porque o culto hoje, em muitos lugares, tem sido transformado num grande espetáculo. Onde há grandes exibições, grandes artistas, grandes performances. E muita gente tem ido a estes cultos consumir um culto, consumir um espetáculo, assistir a um culto. Você não assiste culto. Não existe isso dentro da igreja. Você participa de um culto. Sentado aí, aqueles que estão aqui dirigindo, todos nós estamos participando de um culto. Todos nós estamos adorando a um Deus. Por isso não existe espectadores. Alguém
algo que está acontecendo lá no palco. Esse lugar não é palco, como algumas pessoas chamam. Esse lugar não é altar. Aqui não se faz sacrifício. Jesus já fez o sacrifício dele. Esse lugar é um púlpito, de onde a palavra de Deus é anunciada. É um púlpito de onde os louvores a Deus são dirigidos. É assim a igreja do Senhor, adoradora, uma igreja que entende o grande privilégio que nós temos de poder sair da nossa casa, nos dirigir a um lugar separado para o culto, e ali, como povo santo de Deus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Igreja adoradora, igreja que entende o chamado, porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio que muitas vezes nós desprezamos, trocamos este momento de culto por coisas tão insignificantes, quando Deus tem nos dado o maior de todos os privilégios, entrar no Santo dos Santos. Porque a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor está no meio dela. É isso que acontece na adoração. Podemos adorar nas nossas casas, mas quando o povo de Deus se ajunta em adoração, para celebrar a ceia, para celebrar o sacramento do batismo, para prestar culto, nós nos tornamos verdadeiramente o corpo de Cristo, e onde o Espírito de Deus está presente em sua plenitude. Glória a Deus por isso. Mas a nossa declaração ainda diz que nós queremos ser uma igreja sacerdotal. Sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus, entre o homem e Deus. Nós não temos sacerdotes nas nossas igrejas. A igreja católica tem sacerdote, porque o sacerdote faz o sacrifício. Mas o nosso sacrifício já foi feito uma vez por todas em Jesus Cristo. Nós não temos sacerdotes na igreja evangélica. Nós temos pastores, presbíteros, diáconos, líderes. Mas nós queremos ser uma igreja sacerdotal. O que é isso? Com a reforma, foi resgatada uma grande verdade da igreja, que todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, você pode entrar na presença de Deus sem a mediação de alguma outra pessoa. Você pode orar a Deus. Você não precisa que alguém ore por você. Muitas vezes temos criado uma dependência na igreja de certas pessoas que achamos que tem oração mais forte. Não existe oração mais forte. Existe oração a Deus. E é um Deus todo-poderoso que responde a estas orações. Agora, a minha oração, a sua oração, são igualmente importantes diante de Deus. E nós somos chamados todos a orarmos, todos a intercedermos. Somos chamados todos a dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, para clamar ao Senhor, e não esperando que alguém faça isso por nós. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo, sacerdócio real, na palavra de Pedro, um sacerdócio que entra na presença do Senhor, através de um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. O nosso sumo pontífice é Jesus Cristo. Ele é o único que nos conduz a Deus, é o nosso sumo sacerdote. Ele sim morreu no nosso lugar, ele sim é o sacrifício. E nós vamos adorar a Deus por meio deste sumo sacerdote. Ele nos conduz à presença de Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor, não para fazermos alguma coisa especial, mas para intercedermos pela nossa nação, intercedermos pelas nossas autoridades, intercedermos por aqueles que estão perdidos. Somos sacerdotes nesse sentido, de orarmos por eles, de clamarmos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, de clamarmos pela graça e misericórdia do Senhor. Somos sacerdotes nesse sentido.
Queremos ser essa igreja sacerdotal, uma igreja que entende que precisa orar, interceder, clamar a Deus por aqueles que estão longe, por esse mundo perdido, por esse mundo caído. Mas vamos fazer isso como igreja sacerdotal chamada pelo Senhor. E finalmente, a nossa declaração diz que nós queremos ser uma igreja profética. E quando a gente fala em profecia, a gente logo imagina alguém que vai falar alguma coisa do futuro, fazer alguma previsão. Não é esse o sentido bíblico. O sentido bíblico do profeta é aquele que prega a palavra, aquele que prega a revelação de Deus, aquele que anuncia a verdade. E a Bíblia diz que a profecia é para exortar, consolar e edificar. Essa é a função da profecia, do profeta. E como igreja nós queremos ser isso. Uma igreja que profetiza ao mundo a graça de Deus, que profetiza ao mundo o julgamento de Deus, que profetiza ao mundo a verdade da revelação de Deus, e não que fica procurando alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa extraordinária, mas proclama aquilo que já foi revelado na palavra. Fidelidade bíblica, da proclamação da verdade do Senhor. Ser uma igreja profética, uma igreja que denuncia o pecado, uma igreja que prega a santidade. É isso que nós queremos ser, irmãos. Por isso, nessa palavra dessa noite, nos lembrando do aniversário da igreja agora, dia 11, que nós possamos nos lembrar desse chamado de Deus. Foi a graça de Deus quem nos constituiu povo. Foi a graça de Deus quem nos santificou. Foi a graça de Deus que nos trouxe o perdão dos pecados. Foi a graça de Deus que nos fez chegar até aqui hoje. E certamente vai continuar nos levando em frente. E que essa graça do Senhor possa nos fazer isso. Através da ação de cada um, da participação de cada um. Nós possamos ser verdadeiramente uma igreja biblicamente relevante em sua própria geração. Missionária, adoradora, sacerdotal, profética. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus opere através de nós, na minha vida e na sua vida, para que você seja isso diante do Senhor, para que nós como igreja possamos honrar e glorificar ao nosso Deus. Que esse seja o desafio desta igreja durante todo este ano, nos anos por vir, com gratidão a Deus pelos 64 anos de organização da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Que Deus nos abençoe. Amém.